Olá, olá pessoas, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à volta do Narrações. Dando continuidade aos trabalhos, o Narrações é um projeto independente que visa narrar documentos oficiais importantes sobre alimentação e nutrição. E neste, nós estamos narrando o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. A gente só lê o documento e não altera nenhum conteúdo. Então, bom podcast para vocês. Capítulo: Alimentação de crianças não amamentadas. As crianças não amamentadas requerem cuidados adicionais no acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. Informação clara e precisa também é fundamental para famílias nessa situação. Veja aqui informações sobre a alimentação de crianças não amamentadas. Existem situações em que a oferta de outro alimento, diferente do leite materno, pode ser necessária antes de 6 meses. Algumas doenças, condições maternas ou condições da criança e ainda alguns poucos e específicos medicamentos que podem passar pelo leite e afetar a criança impedem a prática da amamentação. Essas condições devem ser avaliadas por profissionais de saúde. Há também crianças que apresentam doenças raras ou outras condições especiais, crianças que perderam suas mães e ou que estão em situação de adoção desde o início da vida. Além disso, há mulheres que, por diferentes razões, não conseguem ou optam por não amamentar. A pessoa que cuida da criança que não é amamentada deve receber orientações sobre sua alimentação por profissionais de saúde. A substituição do leite materno por outro alimento requer cuidados especiais. Adoção e amamentação. Mães adotivas que desejam amamentar podem conseguir utilizar técnicas e orientações adequadas. Procure um banco de leite humano ou o serviço de saúde mais próximo. Quando a criança não é amamentada, a primeira alternativa é oferecer a fórmula infantil, pois ela é um produto mais adequado ao organismo ainda imaturo da criança do que o leite de vaca integral. No entanto, pesquisas mostram que o leite mais utilizado no Brasil por crianças menores de 1 ano é o leite de vaca integral, em pó ou líquido, também identificado como de caixa ou de saquinho, por conta das embalagens. Caso a família opte pelo leite de vaca integral, precisa ser modificado em casa antes de ser oferecido para crianças com idade inferior a 4 meses de idade. Vamos chamar essa preparação de leite de vaca modificado em casa. As diferenças entre essa preparação e a fórmula infantil são detalhadas a seguir. Recomenda-se que a família procure profissionais de saúde para receber orientações de como alimentar a criança não amamentada e sobre a necessidade de suplementação de micronutrientes. Fórmula infantil e leite de vaca modificado em casa. As principais diferenças entre esses dois alimentos. Fórmula infantil. É classificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, como um alimento para fins especiais e representa a melhor alternativa para a alimentação de crianças não amamentadas ou parcialmente amamentadas. As indústrias de alimentos modificam o leite de vaca, alterando a quantidade de proteínas, sódio, gorduras, açúcares, vitaminas e minerais, buscando elaborar um produto compatível com a maturidade do organismo de crianças pequenas e que atenda suas necessidades nutricionais. É importante seguir as quantidades de pó e água para reconstituição, indicadas no rótulo do produto, para evitar prejuízos ao crescimento da criança, ou seja, pouco ganho de peso, caso seja oferecida menor quantidade de fórmula do que o necessário, ou ganho excessivo de peso, caso seja oferecida uma quantidade de pó maior do que a recomendada. Há vários tipos de fórmula infantil, alguns indicados apenas para crianças com necessidades alimentares especiais, como é o caso de crianças com alergia à proteína do leite de vaca. Somente profissionais de saúde podem indicar esses produtos, suas formas de preparo e as quantidades a serem oferecidas. Eles também poderão orientar se é necessária a suplementação de micronutrientes. Leite de vaca modificado em casa. O leite de vaca não fornece para a criança todos os nutrientes de que ela precisa. As quantidades excessivas de proteínas, sódio, potássio e cloro do leite de vaca podem sobrecarregar os rins da criança nos primeiros meses de vida.
As proteínas desse leite têm digestão mais demorada, possui quantidades insuficientes de vitamina A, D e C. Além disso, o ferro nele contido não é tão bem aproveitado pela criança quanto o do leite materno, podendo levar à anemia. Isso é mais preocupante para as crianças nos primeiros meses de vida. Em alguns casos, o leite de vaca integral, líquido ou em pó, pode ser utilizado para crianças conforme diluição orientada pelo profissional de saúde. O leite desnatado e o leite semidesnatado não são indicados para crianças menores de 2 anos, porque possuem menor quantidade de gordura e ela é importante para o desenvolvimento neurológico da criança. A criança alimentada com leite de vaca modificado precisa receber suplementação de vitaminas e minerais, com a orientação de profissionais de saúde. Após 4 meses, não é preciso mais diluir o leite de vaca integral líquido e o leite em pó pode ser preparado de acordo com o recomendado no rótulo. Parece fórmula infantil ou leite de vaca integral, mas não é. Atenção! Existem produtos chamados compostos lácteos, que não devem ser confundidos com fórmulas infantis nem com leite de vaca integral. Eles são produzidos com uma mistura de leite, no mínimo 51%, e outros ingredientes lácteos ou não lácteos e costumam conter açúcar e aditivos alimentares. Embora as embalagens tragam informação de que esses produtos não devem ser usados na alimentação de crianças menores de 1 ano, na verdade, eles não são indicados para crianças menores de 2 anos pela presença de açúcar e aditivos alimentares. Eles não substituem o leite materno e nem as fórmulas infantis. Os compostos lácteos têm embalagens e rótulos muito parecidos com os das fórmulas infantis. Geralmente são colocados lado a lado nas prateleiras dos supermercados e farmácias e têm preços menores. Leia o rótulo com atenção. Os compostos lácteos vêm com esse nome escrito na frente ou no verso da embalagem, e o fabricante tem que informar no rótulo: composto lácteo não é leite em pó ou este produto não é leite em pó. Cuidados importantes no preparo da fórmula infantil. As orientações a seguir são importantes para prevenir diarreia e outros problemas relacionados ao uso de fórmula infantil ou do leite de vaca modificado em casa. Item A. Antes de iniciar o preparo, lave bem as mãos e abaixo das unhas com sabão ou sabonete e seque-as com pano limpo ou papel toalha. Item B. O local de preparo, bancada, pia ou mesa, deve estar limpo. Item C. Comece o preparo um pouco antes do horário em que a criança irá se alimentar. Item D. Respeite a forma de preparo, assim como as quantidades recomendadas por profissionais de saúde. Item E. Para o preparo da fórmula infantil, ferva a água tratada por 5 minutos na quantidade necessária para o horário. Águas engarrafadas, minerais, também devem ser fervidas. O pó deve ser misturado em água bem quente para evitar contaminação. Para isso, após a fervura da água, espere no máximo 15 minutos para colocar o pó. Não misture o pó na água enquanto ela estiver fervendo, para evitar que ocorram mudanças na composição da fórmula. Item F. Para o preparo do leite de vaca modificado em casa, o leite deve ser fervido. Se for usado o leite em pó, os cuidados devem ser iguais aos descritos anteriormente para a fórmula infantil. Em ambos os casos, a água utilizada deve ser filtrada e fervida por 5 minutos. Item G. Ferva os utensílios que serão utilizados para a oferta do leite. Para evitar queimaduras, ao ferver os utensílios, use as bocas da parte de trás do fogão. Não faça essas atividades com a criança no colo e nem próxima ao fogão. Item H. Para esfriar, coloque a fórmula em um frasco tampado dentro de um recipiente contendo água fria ou gelo em volume suficiente para atingir a metade do frasco. Também é possível esfriar colocando-o embaixo da torneira aberta, tomando cuidado para se evitar o desperdício de água. Item I. Para prevenir queimaduras na criança, teste a temperatura da preparação pingando 1 ou 2 gotas na parte de trás de sua mão ou na parte interna do seu braço. Se ainda estiver muito quente, esfrie mais um pouco. Item J. Procure se sentar para oferecer o alimento com a criança no colo, com contato olho no olho, sempre que possível.
Esse é um momento importante de aconchego da criança com a pessoa que cuida dela. Nunca deixe a criança se alimentar sozinha. Item L. Após a refeição, jogue fora o que não tiver sido consumido e lave os utensílios com água e sabão. Antes de usá-los novamente, esterilize-os. Para esterilizá-los, ou seja, evitar qualquer tipo de contaminação, coloque os frascos em uma panela, cubra-os totalmente com água e ferva-os por 15 minutos. Conte o tempo a partir do início da fervura. Após a fervura, deixe esfriar e escorra a água da panela. Item M. Outra forma de se esterilizar os frascos é colocá-los em uma preparação de água com hipoclorito de sódio por no mínimo 1 hora, conforme orientações da seção Cozinhar em Casa no tópico Preparação da solução clorada desse guia. Item N. Depois de se esterilizar, coloque os utensílios para secar de boca para baixo sobre um pano limpo ou papel toalha. Não os enxugue. Depois de secos, guarde-os em um recipiente com tampa. Não aqueça em micro-ondas a fórmula infantil ou o leite de vaca modificado em casa, pois as altas temperaturas alcançadas pelo micro-ondas podem alterar a composição desses produtos. Para saber mais sobre as formas de preparo e quantidades a serem oferecidas à criança de fórmulas infantis ou de leite de vaca modificado em casa, consulte sempre o profissional de saúde. Se usar fórmulas infantis, consulte também o rótulo do produto e siga as instruções de preparo. Leites vegetais como de arroz, soja, inhame e etc. não são recomendados para crianças menores de 6 meses, a não ser em casos específicos sobre orientação de um profissional de saúde. Início de oferta de novos alimentos para crianças não amamentadas. A idade de início da oferta de novos alimentos para crianças não amamentadas poderá ser diferente dependendo se elas recebem fórmula infantil ou leite de vaca. As sugestões abaixo detalham essa oferta em ambos os casos e em diferentes momentos do desenvolvimento da criança. As demais orientações contidas nesse guia sobre variedade, forma de preparo, consistência dos alimentos a serem oferecidos e sobre alimentos não recomendados devem ser aplicadas a todas as crianças igualmente, inclusive para aquelas não amamentadas. Crianças que recebem fórmula infantil. Os novos alimentos deverão ser oferecidos a partir dos 6 meses, inclusive a água. A partir dos 9 meses, a fórmula infantil pode ser substituída pelo leite de vaca integral. Veja a seguir os quadros sobre a alimentação da criança que recebe fórmula infantil por faixa etária. Os quadros são sugestões gerais e devem ser adaptados a cada criança. Caso a família queira oferecer alimento de uma forma diferente da descrita a seguir, converse antes com um profissional de saúde. Alimentação da criança que recebe fórmula infantil por faixa etária. Aos 6 meses de idade, o que oferecer? Café da manhã, uma fórmula infantil. Lanche da tarde, uma fruta. Almoço. É recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser oferecido um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada: 2 a 3 colheres de sopa no total. Essa quantidade serve apenas para a família ter alguma referência e não deve ser seguida de forma rígida, uma vez que as características individuais da criança devem ser respeitadas. No lanche da tarde, fórmula infantil e fruta. Entre o lanche e a ceia, fórmula infantil. E como ceia, fórmula infantil. Entre 7 e 8 meses de idade, o que oferecer? Café da manhã, fórmula infantil. Lanche da manhã, uma fruta. Almoço. É recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser oferecido um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada: 3 a 4 colheres de sopa no total. No lanche da tarde, fórmula infantil e fruta. No jantar, igual ao almoço. Na ceia, fórmula infantil. Entre 9 e 11 meses de idade, o que oferecer? No café da manhã, leite de vaca integral. No lanche da manhã, uma fruta. No almoço, é recomendado que o prato da criança tenha
um alimento do grupo dos cereais, raízes ou tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição pode ser oferecido um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada, 4 a 5 colheres de sopa no total. No lanche da tarde, leite de vaca integral e fruta. No jantar, igual ao almoço. E na ceia, leite de vaca integral. Entre 1 e 2 anos de idade, o que oferecer. No café da manhã, leite de vaca integral e fruta. Ou leite de vaca integral e cereal, como pães caseiros, pães processados, aveia, cuscuz de milho, ou raízes e tubérculos, como aipim, macaxeira, batata doce ou inhame. No lanche da manhã, fruta. No almoço, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição pode ser oferecido um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada, 5 a 6 colheres de sopa no total. No lanche da tarde, como o café da manhã. No jantar, igual ao almoço. Na ceia, leite de vaca integral. Crianças que recebem leite de vaca modificado. A criança alimentada com leite de vaca modificado em casa poderá receber novos alimentos a partir dos 4 meses para evitar deficiências nutricionais, pois o leite de vaca não possui todos os nutrientes de que a criança precisa. A partir dessa idade, o leite de vaca integral não deve ser mais diluído e o leite de vaca em pó deve ser preparado conforme orientações do rótulo. Se a criança der sinais de que está pronta para receber novos alimentos, aos 4 meses, recomenda-se dar fruta, de manhã e à tarde, almoço ou jantar, além de água nos intervalos. Os alimentos devem ser amassados. Caso você tenha dúvida se a criança já tem desenvolvimento suficiente para receber novos alimentos ou, caso a criança não esteja aceitando a alimentação amassada, consulte profissionais de saúde. São sinais de que a criança está pronta para receber alimentos sólidos e semissólidos, ser capaz de assumir posição sentada e cabeça firme, mostrar coordenação entre os olhos, as mãos e a boca, mastigar e engolir sem engasgar. Ao fazer 5 meses, recomenda-se dar fruta, de manhã e à tarde, almoço, jantar e água nos intervalos. Nos outros horários do dia, o leite de vaca integral deve ser oferecido. A quantidade total de leite oferecida não deve ultrapassar 500 ml por dia, pois quantidades superiores podem trazer risco para a saúde da criança, como a anemia. Veja a seguir os quadros sobre a alimentação da criança que recebe leite de vaca por faixa etária. Os quadros são sugestões gerais e devem ser adaptados a cada criança. Caso a família queira oferecer alimentos de uma forma diferente da apresentada, converse antes com um profissional de saúde. A alimentação da criança que recebe leite de vaca por faixa etária. Aos 4 meses de idade, o que oferecer? No café da manhã, leite de vaca integral. No lanche da manhã, uma fruta. No almoço, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser oferecido um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada, 2 a 3 colheres de sopa no total. No lanche da tarde, leite de vaca integral e fruta. No jantar, leite de vaca integral e na ceia, também leite de vaca integral. Entre 5 e 11 meses de idade, o que oferecer? No café da manhã, leite de vaca integral. Lanche da manhã, uma fruta. Almoço, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição, pode ser dado um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada entre 5 e 6 meses, de 2 a 3 colheres de sopa. Entre 7 e 8 meses, de 3 a 4 colheres de sopa. Entre 9 e 11 meses, de 4 a 5 colheres de sopa. No lanche da tarde, leite de vaca integral e fruta. No jantar, igual ao almoço. Na ceia, leite de vaca integral. Entre 1 e 2 meses de idade, o que oferecer? No café da manhã, leite de vaca integral e fruta, ou leite de vaca integral e cereal,
como pães caseiros, pães processados, aveia, cuscuz de milho, ou raízes e tubérculos como aipim, macaxeira, batata doce, inhame. No lanche da manhã, fruta. No almoço, é recomendado que o prato da criança tenha um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos, um alimento do grupo dos feijões, um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras, um alimento do grupo das carnes e ovos. Junto à refeição pode ser oferecido um pedaço pequeno de fruta. Quantidade aproximada, 5 a 6 colheres de sopa no total. O lanche da tarde igual ao café da manhã. No jantar, igual ao almoço. Na ceia, leite de vaca integral. Como oferecer a água? A água deve ser oferecida em copo, xícara ou colher, evitando-se o uso de mamadeiras ou chuquinhas. Quando oferecer água, a criança deve estar sentada com a cabeça e pescoços firmes e alinhados. Se a criança recusar a água, ofereça em outros momentos até ela se acostumar. Saiba que água de coco, chás e outras bebidas não substituem a água. A água deve ser filtrada ou tratada com hipocloreto de sódio ou fervida. Veja orientações sobre o tratamento de água com hipocloreto de sódio na seção Água Boa de Beber, no capítulo Conhecendo os Alimentos, desse guia. Capítulo Cozinhar em Casa. Cozinhar em casa geralmente tem sido uma tarefa de responsabilidade exclusiva da mãe ou das outras mulheres da casa, mas elas não devem ser as únicas responsáveis. Essa pode ser uma tarefa de toda a família. Com organização e conhecimentos básicos de culinária, é possível fazer da comida caseira a melhor opção para a criança e para a família. Nesse capítulo, conheça as orientações para colocar em prática as recomendações desse guia e tornar a alimentação da criança mais saborosa, saudável e descomplicada. As atividades da cozinha, historicamente, são assumidas única e exclusivamente pelas mulheres da casa ou pelas empregadas domésticas. No Brasil, a cozinha também foi um espaço onde a escravidão oprimiu as mulheres negras durante quase 4 séculos. O trabalho na cozinha doméstica, mesmo após a abolição da escravatura, passou a representar algo de pouco prestígio social, realizado em sua maior parte por mulheres pobres e negras. Os vestígios da história nos fizeram pensar que cozinhar, no cotidiano da casa, não é uma prática valorizada por ser executada em um espaço separado do convívio social, por ter baixa remuneração ou nem ser remunerado, e ser entendido como uma obrigação daqueles que não trabalham fora de casa. Cozinhar a refeição da criança e da família traz benefícios para a saúde e para a economia da casa. Como há outras atividades que consomem nosso tempo durante o dia, como os cuidados com a criança e trabalho fora de casa, tornar essa atividade diária mais prática é importante para evitar cair na armadilha da comida pronta ou ultraprocessada. Para isso, vale pensar sobre 3 importantes questões sobre cozinhar em casa. Por que cozinhar? Porque quando uma pessoa ou a família cozinha, ela sabe o que come, já que, por conta própria, toma as decisões sobre quais ingredientes utilizar e as formas de preparo. Ao cozinhar, o alimento ganha um significado maior do que só alimentar o corpo, saciar a fome e ou fornecer energia, vitaminas e minerais. Cozinhar é tornar viva a lembrança dos nossos antepassados, de diferentes culturas e etnias, e que é transmitida entre as gerações em cada família. Os alimentos prontos e ultraprocessados não oferecem nada disso. Preparar refeições usando principalmente alimentos in natura ou minimamente processados pode parecer dar um passo para trás, uma forma de cozinhar como nos tempos antigos. Mas não é. Cozinhar faz bem à saúde e contribui para a sustentabilidade do planeta, diminuindo, por exemplo, a produção de lixo, pois os alimentos in natura não precisam de embalagens, ao contrário dos alimentos ultraprocessados. Além disso, utilizar alimentos produzidos de maneira agroecológica, localmente ou da agricultura familiar, também é uma forma de cuidar do meio ambiente, pois esses produtores, em geral, têm a preocupação com o uso consciente dos recursos naturais, com a qualidade do solo e da água, e não utilizam agrotóxicos nas lavouras. Cozinhar em casa não é voltar ao passado, é viver no presente e cuidar do futuro. Cozinhar é uma ação que promove saúde e interação entre os membros da família, preserva as culturas e protege o ambiente. Abra um espaço maior para as atividades culinárias no seu cotidiano.
Ao reconhecer que a comida de verdade é feita em casa e por toda a família, esse guia afirma o valor do espaço da cozinha para a saúde, para o meio ambiente, para o fortalecimento das tradições culturais e para a reformulação das relações familiares, tratando de frente a necessidade do compartilhamento das tarefas domésticas envolvidas na alimentação. Para a valorização da culinária na vida das futuras gerações, é fundamental resgatar o prazer envolvido no ato de cozinhar e estimular a criança desde cedo. Conforme ela for crescendo, é importante permitir que a criança acompanhe as atividades da cozinha e se sinta parte desse processo. As crianças podem desempenhar atividades culinárias simples, como misturar as preparações e adicionar ingredientes. É uma boa forma de envolvê-las nas tarefas e ajudá-las a se desenvolver. E lembre-se, a criança deve ficar longe do fogão e de objetos cortantes e nunca deve ser deixada sozinha na cozinha. As brincadeiras de faz de conta em relação ao cozinhar também auxiliam no desenvolvimento infantil e na aproximação e encantamento com o universo da cozinha e do alimento.